A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência à nossa série de estudos bíblicos a respeito da carta do apóstolo Paulo, que ele escreve à igreja que estava na cidade de Filipos, que nós conhecemos na Bíblia como a carta aos Filipenses. Hoje nós chegamos na lição de número 11. E a lição de número 11, ela tem como título Uma Vida Cristã Equilibrada. E o texto para a nossa meditação se encontra em Filipenses, capítulo 4, do verso 5 ao verso de número 9. Filipenses, capítulo 4, do verso 5 ao verso de número 9. E o tema da nossa aula hoje é Uma Vida Cristã Equilibrada. Queridos, eu queria que vocês continuassem a deixar os seus comentários aí no YouTube, tá? Se você gostou ou não gostou da aula do professor Fábio Segantin, deixe seu comentário, tá? Se você gostou da aula, se inscreva no nosso canal e nos adicione na lista dos favoritos, tá? Um outro pedido que eu vou pedir para vocês também, para continuar divulgando os vídeos do professor Fábio Segantin nas redes sociais, no seu Facebook, no seu Twitter, no seu blog, ou seja, vamos fazer com que as redes sociais sejam um aliado ao nosso favor, tá? Então não esqueça, deixe seu comentário. Se você gostou, clica no gostei, nos adiciona e se inscreve na lista dos favoritos. Uma outra coisa também, querido, não deixe de entrar no blog do professor Fábio Segantin, tá? É www.fabiosegantin.blogspot.com.br. Lá eu deixo materiais que você pode ler ou você pode imprimir, tá? E aí você leva para onde você quiser e também você pode fazer uma fonte de estudo para aprimorar o teu conhecimento, ok? Querido, se você quer ser amigo do professor Fábio Segantin também no Facebook, manda um convite para mim, tá? É só digitar no Facebook Fábio Segantin, você já encontra a minha foto com a minha esposa, e aí você manda o convite que vai ser um prazer poder lhe atender. Amém? Queridos, hoje eu quero trabalhar apenas 2 versículos com vocês. Nós vamos trabalhar o verso de número 8 e o verso de número 9. No verso de número 8, para quem já está me acompanhando desde o início dessa carta, a gente vem falando sobre a maneira que o apóstolo Paulo trabalhou com a igreja de Filipos. E nós vimos em aulas anteriores que o que consumia Paulo era a pregação do evangelho. E a coisa que Paulo prioriza, tá, para a salvação do homem é a pregação do evangelho. Nós estamos estudando aqui que Paulo ele vai afirmar que a salvação é obra exclusiva de Deus. E desde a aula passada, nós estamos enfocando com mais veemência que Deus é o que salva, mas a preservação da salvação é responsabilidade humana. Isso nós encontramos em todo o Novo Testamento. Isso já afirmou John Calvino e outros teólogos afirmam essa mesma coisa. O quê? Que Deus é o ser que salva, mas a preservação da salvação ela é responsabilidade humana. E nós vimos semana passada sobre o conceito da alegria. A alegria é uma responsabilidade humana de exibi-la. Quem gera alegria é Deus, mas quem exibe a alegria é responsabilidade exclusiva do ser humano. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer o seguinte, que o salvo ele tem que demonstrar que ele foi salvo. Ele não faz coisas para ser salvo. Ele pratica coisas porque ele é
salvo. E hoje nós vamos trabalhar esses dois versos, aonde Paulo vai trabalhar justamente essa ideia. Qual a ideia? Se você foi salvo, você deve ter primeiro, pensamento diferente e um comportamento diferente. No versículo de número 8, Paulo estabelece um princípio no verso 8. E qual é o princípio, Fábio, que ele estabelece no verso 8? O princípio é o seguinte: o princípio que Paulo estabelece no verso 8 é pensando em virtudes divinas. No versículo de número 8, diz assim o texto bíblico: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, honesto, justo, amável e de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Em outras traduções, o texto diz assim, do verso 8: finalmente, irmãos, considerai essas coisas e nelas pensai. O primeiro princípio que Paulo estabelece é o princípio do pensar. Pensar em quê? Em coisas divinas. Paulo ele começa o verso 8 com a expressão finalmente. Essa expressão finalmente, queridos, ela no grego é o clímax da mensagem de Paulo. Quando ele diz finalmente, Paulo ele está dizendo o seguinte: olha, até agora nós trabalhamos a ideia de que Deus salva, mas para que nós possamos ter uma vida que qualifica essa salvação, para que nós tenhamos uma vida equilibrada, para que nós tenhamos uma vida saudável, para que nós tenhamos uma vida estável diante de Deus, nós precisamos ter essas características. É por isso que Paulo diz, olha, finalmente. Paulo está querendo dizer, não basta ser salvo. O salvo tem que demonstrar alguma coisa. E finalmente que nós chegamos nessas praticidades do cristianismo. Então Paulo ele chega no ápice do seu conceito. Por quê? Porque na mente de Paulo, para falar sobre estabilidade cristã, para falar sobre espiritualidade, estabilidade espiritual, é imprescindível que você tenha sido salvo. Ninguém consegue ser estável na vida espiritual se ele não foi salvo. E o contrário, às vezes, não é verdade. Existem alguns salvos que não conseguem manter uma vida equilibrada. Existem alguns salvos que não conseguem manter uma vida estável. Paulo ele vai dar algumas dicas de como manter uma vida estável, uma vida equilibrada. O que é uma vida estável, professor Fábio? Uma vida estável é uma vida que não tem oscilação. Não é uma vida cristã que uma semana você está no auge da sua espiritualidade. Você está orando, lendo a Bíblia, jejuando, indo aos cultos, frequentando vigílias, frequentando EBA, lendo a Bíblia, lendo livro teológico, ouvindo mensagens na internet. Na outra semana ou no outro mês, você para com tudo. Você para de ir na igreja, você para de orar, você para de ser um crente espiritual, você para de ter uma vida espiritualmente sadia. Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu não quero que vocês tenham uma vida de gangorra, ora lá em cima, ora lá embaixo. Eu não quero que vocês tenham uma vida desequilibrada, sem estrutura. Eu quero que vocês tenham uma vida estável, que vocês tenham o mesmo padrão. E para isso, Paulo ele estabelece alguns princípios. Porque para Paulo, a estabilidade espiritual, a vida equilibrada, é o resultado de como uma pessoa pensa. Para Paulo, ele não consegue desassociar vida
de pensamento. É por isso que em algumas traduções o verbo pensar não está no final, mas está no começo. E eu prefiro essa tradução, aonde o verbo pensar inicia o texto, logo após a palavra finalmente. Ou seja, para Paulo, se você quiser ter uma vida estável, uma vida equilibrada, uma vida sem altos e baixos, para Paulo a estabilidade espiritual é o resultado da maneira que uma pessoa pensa. Porque Paulo ele usa um termo no grego que significa morar em. Para Paulo, logosomai significa morar em um determinado lugar. E para Paulo, o pensamento correto não é simplesmente uma opção na vida cristã. Para Paulo, o pensamento correto é uma questão de sobrevivência. Querido, guarde bem isso. O pensamento correto para Paulo não é uma questão opcional, mas é sobrevivência na vida cristã. Eu disse na semana passada que o pensamento determina o comportamento e muda o comportamento. Paulo ele vai trabalhar essa ideia justamente novamente nesse texto. Então, para Paulo, ele está querendo dizer o seguinte: olha, eu quero que vocês pensem. Mas esse pensar, para Paulo, em algumas traduções, ele troca a palavra pensar por uma palavra mais complexa, aonde o texto ele diz o seguinte: considerai essas coisas. Porque o verbo pensar aqui não é meditação. Pensar aqui é confrontar ideias. Pensar aqui é colocar duas coisas ou mais de frente uma à outra e você analisar. Pensar aqui é questionar. Pensar aqui é refletir algo que você vê ou ouve. Paulo, ele está aqui levando os crentes a não viver somente sentindo algo. Parece que Paulo está escrevendo para os nossos dias. Porque hoje nós temos uma geração de crentes que não se preocupa mais em pensar. A gente não tem mais uma geração que pensa. Porque o verbo aí pensar significa avaliar, considerar, calcular algo. Mas hoje nós não temos mais isso daí. Hoje nós não mais avaliamos as coisas e as circunstâncias. Porque nós somos produto daquilo que nós pensamos. Olha o que diz Provérbio 23, verso de número 7. Depois você dá uma olhadinha em Marcos, capítulo 7, do verso 20 ao verso 23. Que Jesus vai dizer o seguinte: o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Por que o que sai? É o que está dentro dele. Porque o que está dentro dele é resultado do seu pensamento. Aquilo que ele pensa, ele externa, ele age, ele faz, ele pratica. Então Paulo vai estabelecer o que molda o nosso comportamento, o que estabelece a nossa conduta é o nosso pensamento. E há um chamamento bíblico para mim e para você, para que nós pensemos de forma divina, para que nós avaliemos as coisas de forma divina, para que nós calculemos as coisas de forma divina. Qual é o foco hoje das nossas pregações? Qual é o foco hoje do nosso evangelismo? Qual é o foco hoje dos nossos ensinamentos? São dois focos: emoção e pragmatismo. O foco da nossa religião hoje é levar os crentes a quê? A emoção, a sentir algo. Mas Paulo aqui, ele vai na contramão.
O que mexe com Paulo não é meramente o sentimento, não é a emoção, não é uma êxtase em um determinado momento, mas há um chamamento bíblico para que nós pensemos em coisas divinas, para que nós avaliemos conceitos bíblicos e teológicos. Hoje não se pergunta mais, isso é verdade? Mas a pergunta que se faz hoje é, isso vai funcionar? Ou, olha só que interessante, não existe mais a pergunta, esse conceito é verdade? Faz de conta que aí na sua igreja, vocês vão montar um plano para evangelizar. Vão montar uma estratégia de evangelismo. E a pergunta que se faz na estratégia de evangelismo, eu estou em um caso hipotético. Qual é a pergunta que se faz? Será que vai funcionar? Mas é muito difícil a pergunta, é verdade? Está dentro dos padrões bíblicos isso que nós estamos fazendo ou que nós iremos fazer? Hoje nós somos muito mais movidos à emoção. Querido, eu quero dizer uma coisa para essa nação brasileira, para quem me acompanha em outros países. O professor Fábio Segretti é pentecostal. Eu nasci no fogo, vivo no fogo, e eu vou morrer no fogo, e eu vou subir no céu com fogo. Eu acredito na manifestação de Deus. Eu acredito no grande avivamento. Eu acredito que Deus faz coisas extraordinárias. Mas a minha vida ela não pode ser pautada simplesmente no sentir algo. Paulo ele faz um chamamento, ele nos convida. Olha, finalmente, eu chegando no meu ponto máximo. Eu quero que vocês passem a avaliar as coisas. Muitos hoje vão na igreja e eles não param para pensar e raciocinar sobre as verdades que está sendo ensinada. Querido, você tem todo o direito de questionar o professor Fábio Segretti, como eu já fui questionado por vários internautas. Aprenda isso com os crentes de Bereia. E um dia que o professor Fábio Segretti cometeu um erro doutrinário, teológico, herético, vocês podem ter certeza que eu teria a humildade de reconhecer esse erro, porque eu estou aqui querendo acertar. Eu estou aqui querendo fazer um melhor. Eu estou aqui querendo interpretar o texto de modo preciso. Querido, então essa avaliação ela deve ser feita. Nós não podemos ir simplesmente na igreja para sentir algo, mas nós devemos ir para a igreja para pensar sobre o algo. Vou repetir, eu não posso ir à igreja simplesmente para sentir algo. Eu preciso ir à igreja para pensar sobre o algo que está sendo falado. Querido, Bill Casco ele disse, o que me assusta é a filosofia anticultural, antipensamento crítico que tem derramado sobre a igreja. Esta filosofia tende a romantizar a fé, tornando a igreja local em um local de centro de experiências. O conceito de igreja é que eles são consumidores espirituais. Os membros são, quem vem na igreja, são consumidores espirituais. E qual é o trabalho da igreja? É satisfazer as suas necessidades, os seus sentimentos. Olha o que Bill Casco fala, querido. O que assusta nele é essa filosofia anti-intelectual, anti-pensamento. Aquilo que as pessoas sentam e simplesmente absorvem. Mas o convite bíblico é para que você avalie tudo aquilo que você recebe. Sobre isso ainda, olha o que diz John Stott, um dos maiores escritores que nós temos. John Stott também nos alertou para o perigo de viver somente em busca de sentimentos. Eu estou falando quando você vive só atrás do sentimento. Eu sei, querido, aquele que só vive atrás da razão, da letra, esfria-se. Você morre.
você para de acreditar em milagres. E o professor fala, acredita em milagres. Eu acredito no sobrenatural de Deus. Não é isso que eu estou transmitindo para vocês. Eu estou dizendo que precisa ter um equilíbrio. A razão e a emoção, ela deve andar juntos. Mas quando a emoção sobressai a razão, aí entra a heresia no meio da igreja. Aí nós passamos a ser massa de manobra dos líderes. E Paulo ele não quer que nós sejamos massa de manobra. Paulo diz no versículo 8, há um chamamento para avaliar conceitos. E John Stott disse, de fato, o pecado tem efeitos mais perigosos para as nossas faculdades de sentir do que na nossa faculdade de pensar. Porque nossas opiniões são mais facilmente controladas e reguladas pela verdade revelada do que nossas experiências. Querido, isso que John Stott diz é profundo. O pecado ele trabalha mais na área sentimental do que em conceitos, verdades, na esfera da razão. O pecado não pega muito na razão. John Stott diz, de fato, o pecado tem efeitos mais perigosos para a nossa faculdade de sentir do que na nossa faculdade de pensar. Porque as nossas opiniões são mais facilmente controladas e reguladas pela verdade revelada na palavra de Deus do que pelas nossas experiências. Então há um convite de Deus para que nós avaliemos. Querido, eu quero te fazer uma pergunta. Onde Deus revelou a sua verdade? Onde Deus revela a sua vontade para nós seres humanos? Acertou quem falou a Bíblia. Na Bíblia nós temos a revelação de Deus. Deus deu a sua revelação em um livro. E que livro é esse, Fábio? Vocês já dizem, a Bíblia. E Deus espera que as pessoas usam as suas mentes para entender essas verdades contidas na palavra de Deus. Eu sei que somente a razão não entende a palavra de Deus. Eu sei que você precisa ter uma mente renovada para entender a palavra de Deus, mas é justamente isso que Deus faz na vida do crente. Deus salva primeiro a mente do cristão. Deus faz com que a pessoa entenda a verdade que lhe foi anunciada. Olha Romanos 10, verso 17. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas um teólogo, ele disse o seguinte, que Romanos 10, 17 poderia ser reinterpretado e lido dessa forma. Olha como ele lê, como ele escreveu o texto. A fé vem de ouvir um discurso sobre Cristo. A fé vem de ouvir um discurso sobre Cristo. Paulo enfatiza novamente que a fé envolve o quê? Pensamento. Quando você ouve um discurso, você tem o que raciocinar sobre esse discurso. E quando você ouve esse discurso, a primeira coisa que afeta você é a tua mente. O seu modo de pensar é afetado. E aí você toma uma decisão de se entregar a Ele. Então a Bíblia é onde nós encontramos o quê? A palavra revelada. A vontade de Deus está nas Sagradas Escrituras. Então Deus espera que você use essa mente que Deus lhe deu, querido. E através da tua mente, Deus irá revelar a verdade dele para a tua vida. Não seja massa de manobra. Há um convite para mim e para você. Considerai essas coisas. A fé cristã é essencialmente pensamento. A fé cristã é essencialmente pensamento. Para o apóstolo Paulo, a salvação envolve transformação da mente. Lembra o que diz 1 Coríntios capítulo 9?
que Paulo disse que nós temos a mente de quem? De quem? A mente de Cristo. Por que Paulo diz que nós temos a mente de Cristo? Porque é nesse ponto que Deus trabalha. É na tua mente. Romanos 12, verso 1 e 2. Paulo roga para que houvesse o quê? Uma renovação no vosso entendimento, na vossa maneira de pensar. Ou seja, Paulo diz, olha, eu quero que você trabalhe a tua mente. Porque é a tua mente que vai determinar o teu comportamento. Então mude a maneira de você pensar. Avalie, calcule, pense, confronta. A fé cristã é essencialmente pensamento. Paulo agora vai listar 6 verdades para que nós avaliemos. Então Paulo diz, olha, nisso pensais. A primeira coisa que Paulo diz que nós devemos pensar é na verdade. Tudo que é verdadeiro. Verdade aí no hebraico é emet. No grego significa tudo aquilo que é contrário aquilo que é falso. O que não é falso é verdadeiro. E o que não é verdadeiro é falso. Mas eu queria trazer uma coisa que está além da nossa revista, que o autor não tocou nesse ponto. Hoje nós vivemos num mundo filosófico, onde tudo é relativo. Leva isso para a tua classe. A verdade para a filosofia não é algo absoluto, é algo relativo. O que é verdade para o Fábio aqui na minha cidade, talvez não é verdade aí no seu estado. Eu estou no estado de São Paulo. Talvez aí em Pernambuco, Bahia, Salvador, Pernambuco, Ceará, Amazonas, Mato Grosso, Santa Catarina, Espírito Santo, enfim, para as nossas 27, para os nossos 27 estados da nação brasileira. Talvez em algum ponto no nosso país diverge o conceito de verdade. Talvez aí na Alemanha, talvez aí nos Estados Unidos, talvez aí em Portugal ou em outra parte do mundo que vocês me assistem. Aí na Argentina tem irmãos que me assistem aí na Argentina. Talvez o conceito de verdade para você aí é diferente do meu conceito. Então não é esse conceito que Paulo está trabalhando. Porque para alguns teólogos, Paulo pegou uma lista emprestada de um código de ética dos estoicos. E isso não é verdade, querido. Isso não é verdade. Porque o conceito de verdade para a escola, por exemplo, grega, era o conceito da relatividade. E para a Bíblia, preste atenção, verdade nunca é relativo. Você não relativa a verdade. Você não muda ela conforme tempo, espaço, geografia e circunstância. O que é verdade para a palavra de Deus na época de Paulo é verdade para mim hoje aqui no estado de São Paulo, é verdade aí no Ceará, é verdade no Espírito Santo, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Amazonas, no Acre, em Rondônia, ou seja, em qualquer parte do mundo que você for, a verdade sempre será verdade. Então o que o Paulo está querendo dizer é o seguinte, olha, o teu pensamento tem que estar baseado na verdade. Mas o que é verdade para o apóstolo e para a palavra de Deus? João nos explica isso. Quando Jesus disse lá em João, santifica-os na verdade. E parece que João pergunta, mas o que é verdade? E Jesus responde, a minha palavra é a verdade. João diz, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 14, verso 6. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 1,14, quando diz que ele tabernaculou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça,
fala de sentimento, de avivamento, cheio de graça aí, verdade. Que verdade era essa, querido? A verdade da palavra de Deus não era algo relativo, mas a palavra de Deus é algo absoluto. Então pense nisso. Paulo quer que você pense em tudo que é verdadeiro. Paulo diz, olha, você deve andar pautado na palavra de Deus. Se a palavra diz para você fazer, faça. Mas está doendo, faça. E se a palavra diz para não fazer, não faça. Mas eu gosto, não faça. Não contrarie. Está entendendo, queridos? A palavra falou, está falado. Ah, mas eu gosto de fazer isso. Eu não vejo mal. No nosso mundo, isso daí é um simples detalhe. Não, falou, está falado e ponto. E acabou. É isso que o texto diz. Queridos, eu estou pincelando algumas coisas que não estão na lição. Porque o que está na lição, vocês lêem aí na casa de vocês. Eu estou tentando mostrar, interpretar algo que às vezes está além do texto. Ok? A segunda coisa que Paulo nos convida a pensar é, olha o que ele diz, tudo que é honesto. Honesto aí pode ser traduzido como honroso. Eu sei que existem 3 maneiras de escrever isso em grego, mas nesse texto, tá? Nesse texto, ser honesto significa reverenciar, adorar, ser honroso para alguém. Ou seja, o que Paulo queria dizer aqui? Paulo queria que suas condutas fossem realizadas com clareza. Como se o que você estivesse praticando fosse feito durante o dia e nunca nas escuras. Nunca escondidinho para ninguém ver. Era isso que Paulo queria, que a sua conduta fosse realizada para que todos vissem as suas condutas. E que a sua conduta glorificasse a Deus. Porque olha a raiz dessa palavra, reverenciar, adorar. Vem uma pergunta, você reverencia o homem? Você adora o homem? Não. Você adora a Deus. Mas como que alguém pode adorar a Deus através da minha vida? É através do meu testemunho. É através daquilo que eu faço. E aquilo que eu faço tem que ser de forma legítima, visível. Quero deixar um alerta. Se aquilo que você faz precisa ser escondido, você está com um problema. É pecado. Ah, mas isso que eu faço, ninguém pode saber. Está pecando. Ah, mas eu preciso tomar uma atitude aqui na igreja. Você é o pastor. Mas você tem que tomar uma atitude secreta. Que ninguém, nem o colegiado do presbitério pode saber. Errado. A sua atitude ela tem que ser visível. Na clareza. Na luz do dia. Ao sol do meio-dia. Na vista de todo mundo. Para que ao ato de eles glorifiquem a Deus pela tua atitude. Terceira coisa que Paulo diz que nós devemos pensar, raciocinar, avaliar. Olha o que ele diz. Tudo que é justo. Os crentes devem pensar em tudo que é certo. Essa palavra aqui no original, ela é um adjetivo, que ela significa direita. E ela deve e pode ser traduzido como justo, como justiça. Essa palavra, ela descreve o que está em perfeita harmonia com o eterno. Olha bem, nós devemos ter uma vida direita, justa, correta. Mas essa justiça ela tem que estar pautada na palavra de Deus. Nunca essa justiça deve estar pautada em leis humanas. Porque em algum momento da vida, a justiça humana pode ir em contrário à justiça divina. E quando isso acontecer, você não pode seguir a lei desta terra.
Por isso que eu disse que nesse verso 8, qual é o princípio? Pensando em virtudes divinas. A mente aqui, o pensamento aqui é um pensamento bíblico. E a justiça aqui, ela tem o caráter de nós viver da maneira em que a palavra de Deus pede para que nós vivamos. Você encontra isso no livro de Amós, no capítulo 8, do verso 4 ao verso 6. Tá? Há um ano atrás, eu já expliquei Amós inteirinho. Tem aí no YouTube, pode procurar que você vai ler. Profetas menores. Tá? Profetas menores. E eu expliquei sobre o livro de Amós. Tá? É onde eu explico esse texto. O que estava acontecendo lá em Judá? Acontecia o seguinte: eles, os sacerdotes, oprimiam o povo em nome da religião. Eles usavam o sistema religioso para quê? Para ganhar dinheiro, para se enriquecer, para ter uma vida de regalia. E o pobre continuava mais pobre, ele nunca conseguia sair da miséria. E eu disse naquela aula que em Israel você era rico ou você era pobre. Não existia classe intermediária, voltei no Brasil. Classe A, B, C, D, E. Não, você era E ou você era A. Não tinha meio termo. Não tinha meio termo. E o que é justiça aqui, querido? É você considerar, tá, a lei de Deus, ainda que ela vá de encontro com os homens. Ser justo aqui é tratar todos de igual maneira. Dá uma olhadinha em Amós 8, verso 4 a 6. Justiça aqui é querer, querido, sabe o quê? Que todos tenham uma vida igual. Eu não vou entrar na questão, tá, da teologia da libertação. Tá? Porque em alguns pontos ela está correta. Em outros pontos ela está incorreta. Mas em alguns pontos a teologia da libertação ela é coerente. Porque a justiça ela não deve ter dois pesos e duas medidas. Quando Paulo diz você deve ser justo, você deve ter a mesma medida. Por quê? Porque o padrão da tua justiça, o padrão da tua certeza é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não tem duas ideias, não tem dois pesos, não tem duas medidas. Ela tem uma medida só. Ela tem a medida certa. Ela tem a medida eficaz. Ela não varia, ela não oscila, ela é estável. Então aqui ser justo é ser correto, é agir de maneira correta, baseado na palavra. Quarto, tudo que é puro. Por aqui vai falar sobre moralidade. Vai falar, Paulo aqui ele tem em mente os sacrifícios do Antigo Testamento, onde que os animais não poderiam ter nenhum tipo de defeito. Ele deveria ter nenhum tipo de enfermidade. Ou seja, ele deveria ser limpo. Ou seja, ele deveria ser completamente limpo. Não poderia ter nenhum defeito, nenhuma pequena mancha. Ele deveria ser uniforme. Ele não pode ter variação. Era isso que Paulo está querendo dizer aqui. Ser limpo, ser puro, aqui para Paulo, é não ter nenhuma mancha que te contamine. Então Paulo diz o seguinte: ó, você deve ter um pensamento puro. Paulo diz, olha, avalie aí. Que tipo de pensamento que você está tendo? E no seu comportamento, tem alguma mancha? Tem alguma coisa que dificulta a tua maneira de viver? Para Paulo, a pureza está baseada no sangue de Jesus. Para Paulo, viver puro é viver longe do pecado. É ser limpo pelo sangue de Jesus. É ter um pensamento não de lascívia.
Tipo aquelas pessoas que levantam pensando o seguinte, hoje eu preciso furar o olho de alguém. Quem que eu vou furar o olho hoje? Ele já levanta com um pensamento que impuro, malicioso. Uma mente pura significa uma mente casta, uma mente cortada, uma mente livre de tudo aquilo que é impuro. E eu não posso oferecer a Deus nada que esteja contaminado. Lembra de Malaquias capítulo 1, a partir do verso 3, onde Deus tem aquele diálogo? E lá no verso 9, Deus diz para eles, olha o que vocês estão me apresentando. Olha o tipo de coisa que vocês me apresentam. Impuro. Eu não aceito essas coisas não. Deus não aceita sacrifício impuro. Querido, então que nós possamos ter atitudes pura, limpa, sem nada, sem nenhuma mancha. Ah, mas é pequenininho, Fábio, o que eu estou fazendo. É pecado. Está contaminando. Não pode ter contaminação. Quinta coisa que Paulo fala. Tudo que é amável. Amável aí você pode traduzir pela palavra belo. Porque no original grego isso significa lindo ou linda. E só aparece aqui no Novo Testamento. Você podia traduzir essa palavra amável também pela palavra doce, gracioso, generoso ou paciente. Então o que isso significa? Os crentes devem concentrar seus pensamentos sobre o que a Bíblia diz, o que é agradável, atraente e amável diante de Deus. Ser amável aqui é aquilo que não desmerece os outros. É você ter uma atitude que não desqualifica os outros irmãos. Ser amável é não segregar pessoas. Ser amável é não discriminar as outras pessoas. Isso significa, pensa nisso, você é amável? Quando alguém chega na sua igreja aí, você segrega? Vai chegar, por exemplo, um promotor de justiça. Aí vocês abraçam esse promotor, vocês fazem de tudo para ele. Aí chega uma pessoa que não tem estudo. Chegou lá a visitante ou uma própria pessoa da igreja, mas de outro ministério, de outro lugar. É que não tem nome, não tem expressão, não tem status na sociedade. Como que você trata essa pessoa? Paulo ele diz o seguinte, considerai os outros superiores a vocês. Quando eu considero os outros superiores a mim, eu trato todos iguais. Por quê? Porque todos são superiores a mim. Desculpe minha expressão, mas tanto uma diarista como um juiz de direito é a mesma pessoa. Eu tenho que tratar os dois iguais. E não é isso que nós vemos hoje. Ainda mais em cima de púlpitos. Ainda mais em cima das tribunas. Pessoas sendo elogiadas. Pessoas sendo colocadas em pedestais. E Jesus fica simplesmente assistindo na plateia aquilo. Porque é colocado ele de escanteio. Sem Deus, as pessoas pelos seus status. E Cristo segrega ele. E dentro da nossa comunidade não pode ter discriminação, não pode ter segregação por status, por condição financeira, por academicismo, por intelectualidade. Considera aquela irmãzinha que não sabe ler, considera aquele irmãozinho que não consegue ler as Sagradas Escrituras. Como que você deve considerar aquele letrado também? Paulo nos convida que nós devemos ser o quê? Amáveis. A todos, sem discriminação. Sexto lugar, tudo que é de boa fama. A melhor tradução aí, querido, de boa fama, você pode riscar boa fama e colocar aí. A melhor tradução é falar bem de. Olha como mudou o texto. O texto não está mandando para você pensar em coisas que é de boa fama. Mas o texto está pedindo para que você avalie primeiro antes de falar. É isso que o texto está querendo dizer. Então a melhor tradução é falar bem de. Em outras traduções falar
eles traduzem isso por bom nome. O que Paulo recomenda? Paulo diz o seguinte, olha, antes de você falar de alguém, pare e pense. E se você vai falar do outro, fale coisas boas. É isso que Paulo está querendo dizer, tá? É isso que eu pesquisei em outros autores renomados e chegaram a essa conclusão. Que Paulo aqui está querendo dizer o seguinte, olha, antes de você falar, antes de você agir, tá? Considere as pessoas do seu convívio. Não maltrate as pessoas. Fale bem delas. Não seja mexeriqueiro. Não seja leve trás. Viu o irmão fazendo coisa errada? Não vai direto para o pastor contar não, querido. Tenta ajudar ele. Tenta resolver aí. Você entendeu o que eu quis dizer? Não fica com leve trás. Foi esse o trabalho de Lúcifer lá no céu. A Bíblia usa a palavra comércio. Ou seja, ele levava e trazia notícias. Não. Paulo diz, olha, fala coisas boas dos seus irmãos. Aí no verso de número 9, Paulo vai dizer o seguinte. Paulo vai usar 4 verbos para demonstrar como era ele. Paulo, no verso de número 9, Paulo ele diz o seguinte, agora Paulo coloca como paradigma. Paulo diz o seguinte, olha, eu quero que vocês me imitem. Eu já falei várias vezes isso, mas eu quero que vocês continuem olhando para mim. Porque eu pratiquei 4 coisas. Paulo aí vai falar sobre 4 verbos. Na nossa lição, o autor fala de 5. Mas nesse ponto eu discordo. Por quê? Porque no verso 8, Paulo ele dá 6 dicas e no início ou no final, dependendo da tradução que você lê, ele dá um comando. E qual é o comando? Nisso pensai. Tá? Qual é o comando de Paulo? Olha, avalie o teu pensamento. No verso de número 9, Paulo vai dar um outro comando. Qual é o comando? Isso fazei. Tá? Olha que Paulo trabalha com 2 comandos. No verso 8, nisso pensai. E no verso de número 9, nisso fazei. Então Paulo estabelece 2 comandos aqui. E Paulo então ele vai colocar ele como paradigma. Por quê? Porque para Paulo, pensamento divino não pode ser divorciado do comportamento. Querido, vou repetir. Pensamento divino não pode ser divorciado do comportamento. Pensamento não se divorcia-se de comportamento. E Paulo, o primeiro verbo que Paulo estabelece é o verbo aprendeste. Os discípulos, Paulo está querendo dizer o seguinte, Filipenses, vocês sabem que eu fui discípulo de Jesus. Paulo ele trabalha aqui a ideia de ser discípulo, de ser aprendiz de alguém. E Paulo diz, olha, isso que eu acabei de falar, que vocês devem pensar, vocês viram na minha própria vida que eu sempre fiz essas coisas. Então a primeira coisa que Paulo estabelece aqui, se você quer ter um comportamento sadio, baseado nos seus pensamentos, você deve ser discípulo de boas pessoas. E nesse caso, seja meu discípulo. Segundo o verbo que Paulo usa, o verbo recebeste. Receber aí no original significa revelação. Paulo diz o seguinte, olha, vocês sabem que a palavra foi me revelada. Mas essa revelação que eu recebi, eu transmiti para vocês. E agora eu não quero que ela fique com vocês. Esse recebeste aí significa passe adiante a informação que eu lhe dei. Porque vocês são discípulos meus. Vocês foram alunos meus. Vocês aprenderam alguma coisa. Agora repasse o que eu repassei a vocês. O terceiro verbo que Paulo diz é o verbo ouviste. Tá? O verbo ouviste. O verbo ouviste, aí Paulo está querendo dizer o seguinte para a igreja de Filipos, olha só uma coisa, vocês filipenses, vocês ouviram falar ao meu respeito por outras pessoas. Olha que interessante que Paulo diz aqui.
Aquilo que vocês ouviste. Esse ouviste aqui é de terceiros. Olha a reputação do apóstolo Paulo. Paulo estava querendo dizer, eu não tenho nenhuma mancha na minha vida. As minhas atitudes são puras, são limpas, são claras. Você viu que tudo isso nós falamos agora há pouco? Ou seja, as outras pessoas falavam bem de Paulo. Porque Paulo fazia coisas às claras. Paulo não fazia nada em oculto. Então, os próprios filipenses ouviram pessoas que era fora do convívio deles falar bem do apóstolo Paulo. E o quarto verbo que Paulo usa é o verbo viste. É o verbo ver. Ou seja, Paulo está querendo dizer o seguinte: vocês sempre me observaram. As outras pessoas me observaram. Agora, vocês sempre me observaram. E eu quero dar um outro comando para vocês. Qual é o comando? Pratiquem essas coisas. É por isso que ele diz, isso fazei. Por quê? Olha que interessante. No verso 8, qual é o comando? Pensar. E qual é o comando do verso 8? Fazei. Praticar. Porque para a mente de Paulo, os crentes deveriam ser disciplinados para adicionar a fé, as atitudes corretas, pensamentos e ações descritas nessas passagens. Porque para Paulo, querido, não pode ter o divórcio entre pensamento e comportamento. Então eu quero terminar a aula hoje, querido, deixando esse comando para vocês. Tá? E qual é o comando, professor Fábio? Pensa e pratique. Raciocina e faça. Avalie e vai à luta. Não fique só na esfera do conhecimento. Pratique aquilo que você está aprendendo. Pratique aquilo que está na esfera do pensamento. Avalie, calcule, pese, modere e pratique. Pratique essas coisas. Porque você praticando essas coisas, olha o que diz no final do texto: o Deus de paz será contigo. E eu quero terminar esta aula profetizando isso para a tua vida. Profetizando isso para o teu ministério. Profetizando isso para a tua família, para os teus filhos, para a tua vida espiritual. Querido, pense de forma correta. Haja conforme Cristo quer, que você pode ter certeza que Deus lhe trará paz. Eu quero terminar dizendo Shalom Adonai a todos vocês.